Bem-vindos ao Espaço Estudo. O objetivo deste vídeo é falar sobre o motor gerador de corrente contínua, visto que as baterias são de corrente contínua. Todo carro elétrico tem uma bateria de corrente contínua. Mas para nós enriquecermos o vídeo e ilustrarmos um pouquinho, trazemos aqui essa informação de que em abril de 2024, o carro eletrificado mais vendido, mais emplacado, foi o BYD Dolphin Mini, como vocês podem verificar na tabela da Fenabrave. Essa foto aqui está no site da montadora, da BYD, ok? Não é nenhuma propaganda para o carro, é só mesmo uma ilustração. Continuando com essa informação, aqui está a tabela da Fenabrave com os dados de mercado, os emplacamentos em abril de 2024. É muito importante que vocês busquem e comecem a observar as informações dessa tabela, desses dados, porque tem um monte de gente falando absurdos. Tem gente dizendo que não, o carro elétrico vai demorar muito a chegar. As construtoras em especial, né, os corretores e tal, que estão te empurrando um prédio subeletrificado, vão dizer, não, vai demorar muito para isso acontecer. Por outro lado, tem gente dizendo que daqui a 3 anos não tem mais carro térmico, né? Nem muito ao mar, nem muito à terra. Observem que neste mês de abril foram 9,1% dos carros elétricos eletrificados. 9,1% de todos os emplacamentos em abril de 2024. Desse total, 9,1% foram carros eletrificados. Obviamente, os carros eletrificados, tanto os elétricos quanto os híbridos, ainda são muito caros. Então, isso aqui é em relação ao total de carros eletrificados. Obviamente, se você for falar de uma classe média alta, de uma classe alta, o percentual vai ser muito maior do que esse, porque todos esses carros são caros ainda, portanto, quem compra é pessoal de classe média alta, classe alta. Quando esses carros entrarem no mercado de usados e quando o carro zero cair de preço, esse percentual em relação ao total vai mudar. Então, isso vai se acelerar. A quantidade de carros eletrificados na nossa frota vai aumentar necessariamente. No momento, eu fiz aqui um pequeno corte, né, para não colocar os dados que não seriam interessantes. O BYD Dolphin Mini foi o 20º e dentre os claramente elétricos, né, porque existem carros que têm mais de uma versão, né, tem térmico, tem híbrido, tem elétrico. Então, para não ter esse problema, eu busquei aquele que não temos dúvida que é elétrico mesmo. Então, o mais vendido, o mais emplacado, melhor dizendo, foi o BYD Dolphin Mini, que está em 20º lugar, 20ª posição no ranking total de automóveis, tá? Não estou incluindo aqui os comerciais leves. Bom, isso aqui são os dados do mercado de eletrificados, somando-se aqui os altos e os comerciais leves. Observe que de março para abril houve um aumento de 13% nos híbridos e um aumento de 9,9% nos elétricos. Tá? E no total de eletrificados, um aumento do número de 11,72%. E aqui vocês têm as variações para 12 meses, para 1 ano, os acumulados, etc. Aqui você tem os números e veja, interessante como é que a Toyota ela está aqui sempre, até o momento, né? Porque a distância está diminuindo aqui. Ó. A Toyota sempre presente entre os híbridos leves. Nem acho uma tecnologia tão interessante, mas a qualidade Toyota se impõe aqui e continua em primeiro entre os híbridos. Agora, porém, entre os elétricos não tem jeito, né? A BYD está aqui disparada na frente, seguida pela GWM e depois as demais, né? Coisa importante de ser lembrada, né, é que nós estamos vivendo agora algo avisado desde há muito tempo, desde a Eco 92 já se falava sobre isso, que as mudanças climáticas chegariam e não chegariam trazendo boas notícias. Né? Então a Associação Brasileira de Negacionismo Climático, se ela estiver lá no sul, ela está exatamente dessa forma aqui. Tá? E este aqui é um vídeo no YouTube da BBC, então portanto não é de nenhum partido brasileiro, né? Com informações muito detalhadas, muito claras, de diversos especialistas de diversas universidades do Brasil inteiro.
Tá? Então eu recomendo com empenho que vocês busquem esse vídeo aqui e deem uma olhada, porque realmente a internet está cheia de gente falando bobagem, falando abobrinha dentro do negacionismo climático. Vejam esse vídeo que ele está muito legal. Como eu já disse anteriormente, o brasileiro tem um péssimo hábito de esperar a primeira desgraça para depois começar a tomar providências e fazer leis para evitar a segunda, a terceira e a quarta. Né? E há muito tempo está sendo avisado sobre o que está sendo acontecido e praticamente nada foi feito. E nada foi feito e nem mesmo o que era obrigação fazer foi feito, que seria a manutenção do sistema de barragens lá do sul, como nós descobrimos que estava abandonado. Então, o que eu prevejo agora? Que o Rio Grande do Sul, provavelmente, depois desse sofrimento horroroso que está acontecendo lá, nos próximos anos, provavelmente vai ser dos estados com maior consciência das mudanças climáticas e que mais vai investir em mobilidade verde, em especial na eletromobilidade, que é a vertente mais presente, que mais cresce, mais está se mostrando viável economicamente para a redução da emissão de carbono. Agora, será que nós precisamos continuar nesse círculo vicioso de esperar uma catástrofe para só depois a gente mudar alguma coisa, esperar a Botkiss pegar fogo, esperar tantas coisas que a gente sabe que vão acontecer, são de graça anunciadas e tem que esperar, né? A gente precisa mudar a velha opinião sobre as desgraças anunciadas. Se sempre tem alguém dizendo, não, isso aí nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Claro, é igual um avião. Né? Um avião nunca caiu antes de cair a primeira vez, até porque ele só cai uma. Quando cai, não tem mais salvação. Aqui um exemplo, né, para não ficarmos falando só sobre opiniões. Aqui, novamente, é uma notícia da BBC em português. E aqui foi um alerta dado, né, em 2022. Foi avisado, a Câmara Municipal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Lembrem-se disso na hora de votar. Lembrem-se disso na hora de votar. Né? Então, desde 2013, esse pesquisador já tinha informações, já estava sendo visível que haveria problemas. E alertou e não fizeram nada. E agora vamos botar a culpa no clima, vamos botar a culpa na chuva. E a culpa está no político brasileiro e na população brasileira que aceita isso, que vota nesse político e aceita esse, deixa para lá para ver como vai ficar. Deixa para lá para ver como vai ficar. Estamos vendo agora como é que ficou lá no sul. Em especial, tem uma experiência pessoal com relação a isso, como vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores, que é sobre os condomínios com aparência de alto padrão e subeletrificados. Isso vai dar problemas em poucos anos. Pouca gente está se mexendo. Aliás, eu havia elogiado o Procon em vídeos anteriores, pode retirar, porque o Procon já abriu mão, tá? O Procon de Goiás já abriu mão, desistiu e não está mais se preocupando com os empreendimentos que estão prometendo eletrificação e não estão entregando. Já era. Esqueça o Procon de Goiás, porque ele já partiu para o silêncio. Estudo. Eu vou começar agora com os experimentos. Bem-vindos ao Espaço Estudo. Eu vou começar agora com os experimentos para demonstrar características e propriedades dos motores elétricos. Motores elétricos que encontramos nos nossos carros eletrificados, ou seja, elétricos ou híbridos. Que material eu vou utilizar para isso? Eu vou utilizar um pequeno motor elétrico de corrente contínua que foi retirado de uma máquina de tosa de uso veterinário, pet shop. E por que eu optei por essa máquina? Porque esse tipo de máquina ele tem um movimento alternativo. No caso aqui, há dois pentes, né, com dentes que fazem o corte. E todas as máquinas que têm um movimento alternativo, ou quase todas, em algum momento ela vai ter que ter um excêntrico. Né? Vamos apresentar aqui o excêntrico. Nós temos aqui o motor elétrico, com o seu eixo. E temos dois eixos aqui. Nós temos um eixo de plástico que ele é concêntrico ao motor elétrico. E um eixo metálico, como podem ver, ele é excêntrico ao motor elétrico. Isso para mim é muito interessante. Por quê? Se eu simplesmente ligasse esse motor, vocês iam ouvir um ruído, mas dificilmente iriam perceber a rotação dele, a velocidade de rotação. Então o que eu fiz? Estou mostrando esse material porque pode ser de interesse de algum professor, de algum técnico de laboratório.
né, alguma escola, criar uma montagem simples como essa para começar a apresentar algumas características dos motores elétricos. Bom, eu utilizei 2 placas de papelão com miolo corrugado, e o que eu fiz? Em uma delas eu fiz o furo concêntrico, na outra eu fiz o furo excêntrico, colei as duas, cola de contato, tem um resultado melhor, porque não amolece o papelão, e fiz um colorido, né? Coloquei as metades, uma preta e uma branca, porque isso vai permitir que vocês percebam melhor o movimento, tá? Então, sendo esse motor composto por 2 eixos, um concêntrico e um excêntrico, ele vai conseguir transmitir o movimento para essa montagem simples. Também utilizarei uma bateria recarregável, uma pilha recarregável, tamanho AA. Percebam que o fio positivo sempre será o fio vermelho na minha montagem. Utilizarei algumas garras jacaré sem fio para fazer as conexões. E um multímetro também com 2 garras jacaré associadas. Bom, as garras jacaré do multímetro e essas aqui vão ser utilizadas para fazer as ligações dos fios elétricos. Aqui eu tenho também a possibilidade de utilizar a fonte original de carregamento da bateria da antiga máquina de tosar. Bom, temos aqui a montagem feita. A minha fonte de energia, ligada por garras jacaré ao meu circuito, né? Esse aqui é o conectorzinho que originalmente estava na máquina, não esqueçam disso, na máquina de tosar. Um interruptor. As 2 garras jacaré estão fazendo a medição da voltagem ou da tensão, caso prefiram, da nossa pilha recarregável. E vou lhe mostrar agora o funcionamento dessa montagem simples. O som dessa montagem e a tentativa de perceber a aceleração e a velocidade vão ser importantes para que vocês percebam o que nós vamos mostrar aqui. Observem, em especial nesse momento, o sentido de rotação com o polo positivo aqui. A rotação é neste sentido. E um detalhe muito importante para que nós entendamos algumas coisas sobre a arrancada de 0 a 100, o torque e a potência dos motores elétricos. Observem que nós estamos com toda a instalação superior em vermelho, o positivo, e toda a inferior em preto. E observem que a tensão está positiva. Nós estamos com mais 1,36 volts. Para este sentido de rotação. Vejam, o sentido é este aqui. Se nós olhássemos aqui por dentro, seria sentido horário. Se olharmos por fora, sentido anti-horário. Bom, observem agora que o circuito está aberto, tá? O interruptor não está ligado. Então, o nosso multímetro ele fica meio perdido tentando fazer uma medição, sendo que aqui, na verdade, é um circuito aberto, não tem nada para ele medir. Quando nós fecharmos o circuito, ele vai fazer uma medição. Opa, não tem nenhuma voltagem aqui ocorrendo. Presente, nenhuma corrente, né, sendo gerada e, portanto, nenhuma voltagem. Lembre-se que com o positivo ligado aqui, nós tínhamos ali um sinal positivo de voltagem. E o sentido de rotação era esse. Eu vou fazer esse mesmo sentido de rotação e quero que vocês prestem atenção qual vai ser a voltagem que vai aparecer lá.
Quanto mais rápido eu girar esse motor, maior vai ser a voltagem que podemos conseguir. Vocês podem ver que em alguns momentos consegue até um pico de mais de 100 volts ali. Este é o princípio da regeneração, porque praticamente todos os motores elétricos, eles tanto funcionam como motores como geradores. Quando você entrega energia, ele é um motor. Quando você o gira, ele responde como um gerador. Então, o sistema de regeneração dos carros é exatamente esse aqui. Tá? Você entrega a energia cinética do carro, você engrasa as rodas no trem de força, o trem de potência, né, o powertrain. Então, a velocidade do carro e a rotação das rodas vai gerar um motor, e esse motor vai funcionar como gerador e vai carregar a bateria. Quando o sinal abrir, então você tirou o pé do acelerador, entra o sistema de regeneração. O motor deixa de ser motor, vira gerador. Começa a gerar uma tensão. E essa tensão vai carregar a bateria. Quando o sinal abrir, você pisar novamente no acelerador, a energia que você acumulou aqui vai retornar para o motor. Num carro normal, um carro térmico, o freio simplesmente transforma a energia em calor, dissipa e ela é perdida. E quando o sinal é aberto, né, quando o sinal abre, você tem que gastar mais combustível para sair do zero e voltar aos 40, 60, 80 km por hora que você estava antes do sinal te obrigar a parar, ou de um quebra-mola, alguma coisa assim. Então, quem mais desperdiça energia num carro térmico é o motor. E os carros elétricos e híbridos acabaram com esse desperdício de energia. Por isso que um carro híbrido ele rende muito melhor em termos de quilômetro por litro na cidade do que na estrada. Porque a diferença é muito grande entre um carro térmico na cidade e um carro elétrico ou híbrido na cidade. Porque o anda e para da cidade faz com que o carro térmico, a gasolina, diesel, álcool, desperdice muita energia. O consumo é muito grande. Quando ele se torna um híbrido, a energia que seria jogada fora pelos freios, ela é entregue novamente. E observe uma coisa, a voltagem que o movimento entregou aqui era uma voltagem maior do que a original da bateria, um pouquinho abaixo de 1,4 volts. Então o que acontece? Como eu estou entregando uma voltagem maior, eu inverto o sentido da corrente. A corrente seria corrente convencional do positivo para o negativo, corrente eletrônica é o inverso, do negativo para o positivo, mas vamos ficar com a convencional, do positivo para o negativo. Quando eu coloco uma voltagem maior aqui do que da bateria, isso se inverte. E quando inverte-se o circuito, inverte-se a reação química. A bateria que estava sendo descarregada passa a ser carregada. Bem, o objetivo dessa plaquinha de papelão é ser uma carga, é ser uma resistência para o motor trabalhar. Então, aqui eu tenho um pequeno peso que precisa ser acelerado e eu tenho um atrito com o ar. A voltagem aqui que está sendo medida, observem lá, 1,364 volts. Quando eu ligo o motor, a tensão cai. E essa é uma informação muito importante. Por quê? Da mesma forma que quando esse motor estava sozinho e eu o girava, ele se transformava num gerador, quanto mais veloz... O motor elétrico, ele é ao mesmo tempo motor e gerador. Ele está funcionando das duas formas. Então, quando aumenta a velocidade desse motor, ele ao mesmo tempo está trabalhando como gerador. Estando trabalhando ao mesmo tempo como gerador, ele cria algo chamado força contra-eletromotriz. A energia que move, né, a força que move esse motor chama-se força eletromotriz. É uma força que está sendo gerada entre o induzido e o campo aqui dentro. Só que no momento que esse motorzinho começa a girar, ele ao mesmo tempo começa a gerar. O motor começa a girar, ele também começa a gerar. E ele gera em sentido contrário. Por isso, a voltagem cai.
eu vou desligá-lo e vocês vão ver que a voltagem vai subir. Observem isso. Então, o que acontece? Aqui reside a explicação para uma meia-verdade que é falada sobre os carros elétricos. Nossa, a aceleração de 0 a 100. Tá, beleza. A arrancada é grande, a aceleração de 0 a 100 é grande. Só que, à medida que a velocidade vai aumentando, o motor elétrico de carros eletrificados ele vai perdendo torque, vai perdendo potência. É o contrário do motor térmico. O motor térmico, quanto maior a rotação dele, maior o torque e maior a potência. O motor elétrico, quanto maior a rotação, menor o torque, menor a potência, por causa da força contra a eletromotriz que está baixando ali a voltagem. E quando baixa a voltagem, baixa a potência. Observe mais uma coisa. Eu vou tirar essa carga. Agora o motor vai estar livre, vai estar apenas com a sua resistência interna. Vocês não iriam conseguir ver quase nada aqui. A voltagem 1.268. Vocês perceberam que sem carga a queda de tensão é muito menor? Quanto maior a carga, maior vai ser a queda de tensão. E por que isso? Quanto mais lentamente girar o motor, menos força contra a eletromotriz ele terá. Portanto, ele começará a agir como se fosse um resistor, uma resistência, entre aspas. Então ele começa a consumir muita energia. E quando ele começa a consumir muita energia, a corrente cai e aquela voltagem cai. Portanto, vocês vão entender uma outra coisa. O porquê da diferença entre a medida de autonomia do Inmetro e das montadoras. As montadoras fazem as medidas de rendimento, de autonomia, quantos quilômetros com uma carga, em situações extremamente favoráveis, né? Uma pista muito lisa, né? Na horizontal, talvez até em descida, onde quase não há esforço para o motor. Mas no dia a dia, a realidade, você sobe ladeira, desce ladeira, você para no sinal, você tem um piso ruim, você tem um pneu que esteja com muito baixa pressão, vai ter atrito. A vida real está bem distante daquelas medidas de autonomia que as montadoras entregam. Então, aquilo não é real. Olhem as autonomias registradas pelo Inmetro. Essa é a melhor informação que vocês vão ter. Na pior das hipóteses, porque cada montadora faz a sua medida. E o Inmetro é uma medida só. Podem até não gostar do resultado, mas é um só e permite você comparar carros diferentes. O que não dá é para você comparar carros diferentes, com medidas diferentes, feitas em situações diferentes, em países diferentes, por montadoras diferentes. Para você conseguir realmente fazer uma comparação, você não pode misturar alhos com bugalhos, né? Eu vou lhes mostrar daqui a pouco também como é que é a corrente. Eu vou refazer essa montagem para mostrar como é que fica a corrente nesses motores. Bom, como vamos medir agora a corrente, ou seja, a amperagem, foram mudados aqui os bornes, né, do nosso multímetro. A montagem passou a ser uma montagem em série, né? Então agora o multímetro está em série com o demonstrador, né, com esse experimento, e não mais em paralelo, né? Pode perceber aqui o circuito. E observe o que acontece. Quando eu tenho um motor elétrico que vai funcionar só com a sua resistência mecânica interna, seu atrito interno, ele vai ter uma carga muito baixa. Então, observem que a corrente é muito pequena. Nós estamos ali com 0,3 amperes ali, né? E isso é por quê? Porque quase não há um esforço. A corrente é muito pequena,
Portanto, o aquecimento é muito pequeno, o consumo da bateria é muito pequeno. Essa seria a situação em que, porque como a bateria ela é em kWh, né, e a potência depende da voltagem da corrente, então a potência vai ser diretamente proporcional a essa corrente, porque a voltagem da bateria não muda, né? A voltagem da bateria está lá em torno de 400 volts, então é essa corrente que vai definir qual vai ser o consumo e a duração da sua bateria. E observe o que acontece. Quando nós estamos com o motor em uma situação de funcionamento livre de carga, ele está ao mesmo tempo como motor e gerador, e a voltagem mais o atrito, né, a força contra a eletromotriz, mais a energia gasta por ele, se iguala à energia da força eletromotriz. Então, força eletromotriz de um lado, força contra a eletromotriz mais trabalho do motor do outro. Esses se igualam. Se eu coloco uma carga maior, este motor vai reduzir a velocidade. Isso equivaleria a eu pegar uma subida, a eu aumentar a velocidade e ter que lutar contra um atrito com o ar maior, equivaleria a fazer uma aceleração, né? A aceleração consome mais energia e lutar contra o atrito também. Eu vou agora simular a subida de uma ladeira ou uma alta velocidade com alto atrito do ar. Eu vou acrescentar uma carga aqui e quero que vocês observem o que acontece com a corrente. A corrente vai aumentando. Ó, 0,8, 0,9, 1 ampere. Ou seja, quanto maior a carga, menor será a velocidade de rotação, maior vai ser a corrente. Isso significa, quanto maior a carga, mais esse cara vai esquentar, mais todo o circuito vai esquentar, mais a bateria vai esquentar. Toda a estrutura elétrica do carro, todo o conjunto de potência do carro irá aumentar de temperatura em função do aumento da corrente. Mais experimentos faremos futuramente. Muito obrigado. Aguardem o próximo vídeo. Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vou fazer duas correções ao vídeo que eu gravei durante o experimento. Primeiro, o multímetro ele estava em escala automática, então ele vai ajustando a escala de acordo com a informação. Então, quando eu falei lá que estava passando de 100 volts, na verdade estava passando de 100 milivolts, porque a escala vai mudando de uma forma dinâmica, ok? E a segunda informação que saiu no ato falho foi de que quem mais desperdiça energia no carro é o motor. Não, quem mais desperdiça, de certa forma está certo, porque o rendimento dos motores térmicos é baixo, mas quem mais desperdiça é o freio. E a grande diferença de rendimento do carro térmico para o carro híbrido é justamente a substituição do freio desde o início da frenagem por gerador no início da frenagem e o freio apenas ao final. Essa é a grande diferença. Aqui eu coloquei uma página de um livro bem antigo, mas que é extremamente didático, falando sobre a força contra a eletromotriz, a eletromotriz e a contra-eletromotriz, para quem quiser dar uma lidinha aí e pesquisar em outros materiais. E, como sempre, não esqueçam do Círculo Virtuoso do YouTube, curtir vídeo, inscrever-se no canal, notificações ativadas, compartilhar. Lembrando também que a nossa bandeira está aqui, sem partido de todos nós, desde 19 de novembro de 1889. Aqui ficarão alguns cards para outras playlists do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.